Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o sedã híbrido mais vendido do Brasil, que vende mais até mesmo que o famoso Toyota Corolla. Esse aqui é o BYD King na versão GS, e nessa avaliação completa a gente vai conferir todos os detalhes desse que é um dos raros sedãs médios ainda vendidos no mercado brasileiro. E a gente vai falar então sobre consumo, desempenho, autonomia elétrica, acabamento, espaço interno, porta-mala, equipamento, preço, enfim. Vamos falar de tudo para a gente entender se vale a pena ou não você levar o BYD King para a garagem da sua casa. Vamos começar falando sobre design, como de praxe aqui no canal, e em relação à versão GL, que é a de entrada, essa aqui que é a GS não muda praticamente nada visualmente. A única alteração que você tem é esse LED na grade, que na versão mais básica não existe. E já adianto que esse LED ele só liga quando você aciona a lanterna ou os faróis baixos. E já falando de iluminação para vocês, a gente tem aqui felizmente tudo 100% em LED. O DRL, a lanterna, que incorpora a grade, como eu disse para vocês, a luz de seta fica na mesma posição do DRL, tem ainda o farol baixo e o farol alto, que são do tipo projetor, e esse conjunto também tem o ajuste elétrico de altura. Só faltou o farol alto automático, que infelizmente não está presente. Também não tem o farol de neblina, algo que está cada vez mais raro nos carros atuais. Mas aqui para a lateral a gente encontra rodas de liga leve, aro 17 com pneus medida 215/55, logicamente de uso urbano, embora a gente tenha pegado uma boa terra aqui com ele. Os retrovisores aqui possuem o repetidor de seta em LED, eles são na cor da carroceria, tem também uma luz de cortesia em LED e tem outras funções que daqui a pouco a gente fala para vocês. Vocês podem notar que a maçaneta também é na cor da carroceria, a base aqui dos vidros é em cromado, assim como a parte ali de cima, onde faz ali a continuação, e a coluna B é em preto brilhante também. E reparem que você não tem uma antena aparente. A antena fica dentro desse próprio vidro traseiro. Já olhando aqui de traseira, a gente percebe um visual também bem clean, digamos assim. O que me incomoda um pouquinho é que você tem o logo BYD aqui em cima e depois tem outro BYD ali embaixo com o nome King logo após. O DMI aqui na esquerda seria relativo à motorização híbrida plug-in, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso que vocês estão vendo aceso, falando de conjunto de iluminação, é a luz de lanterna, que eu acho que poderia ficar sempre ligada, mas realmente não aciona junto com o DRL, só quando você liga a lanterna ou os faróis baixos. Na parte de baixo ali fica a luz de freio, que é bem bonita por sinal, e a luz de seta, que também é bem legal, inclusive dinâmica, correndo de dentro para fora, fica entre o freio e a luz de lanterna. Agora, o que também não gosto muito é que você tem somente uma única luz de ré, embora seja em LED, que fica ali do lado direito. Aqui do lado esquerdo você tem também em LED a lanterna de neblina traseira. Outra questão que é em LED é a iluminação de placa. Então nesse quesito é um ponto positivo aqui para a BYD. Lógico que o brake light ali em cima também é 100% em LED. E como você está assistindo esse vídeo aqui de graça, peço um pequeno favorzinho para vocês, mas que nos ajuda muito. Já deixa o seu like aqui embaixo. Se você não gostar do vídeo, depois você pode tirar o like, mas já aproveita também para hypar esse conteúdo caso você tenha atualizado o aplicativo do YouTube. É uma função que fica ali perto dos comentários, também é gratuito, mas ajuda muito esse nosso grande trabalho. E vamos falar agora de um dos pontos principais desse carro, que é o conjunto mecânico. A gente tem aqui um modelo híbrido plug-in, então significa que ele tem um motor a combustão, que nesse caso aqui é um 1.5 aspirado, lembrando somente a gasolina. Infelizmente ele não é flex. Assim que esse carro for de fato produzido no mercado brasileiro, pode ser que ele se torne flex, felizmente. Ele tem injeção indireta de combustível e rende uma potência máxima de 110 cavalos a 6.000 rotações e um torque máximo de 13,8 kgfm a 4.500 rotações. Mas é lógico que existe ainda um motor elétrico, que é até o principal desse carro, porque os números são bem maiores. São 197 cavalos com 33,1 kg de torque. Com esses motores combinados, a BYD diz que a potência máxima é de 235 cavalos. O torque máximo não é informado,
mas é até compreensível, porque esses motores muitas vezes trabalham em condições diferentes e nem sempre ao mesmo tempo, então é até complicado você chegar num torque máximo. Mas se você estiver rodando no modo 100% elétrico, por exemplo, você sabe que o torque máximo é 33,1. A transmissão aqui é praticamente automática, tá? Um sistema um pouquinho mais complexo, mas tem uma relação somente, e a tração é dianteira. Agora, como deixar de falar das baterias em um carro híbrido plug-in? A gente tem aqui a Blade LFP, ou seja, a composição é lítio ferro fosfato, e a capacidade aqui é de 18,3 kWh. Infelizmente, a BYD não especifica se essa é capacidade nominal ou utilizável, porque toda bateria tem uma capacidade total, mas que você consegue usar de fato é um número menor. Agora, a gente precisa, antes de falar de recarga, citar alguns modos de condução aqui para vocês. Aqui no console central a gente tem alguns modos de condução, eu já aproveito para mostrar que tem o normal, o Eco e também o Sport, mais o modo neve aqui do lado. Mas o mais interessante nesse caso aqui é isso, ó, o modo EV ou HEV. Nesse aqui ele vai ficar em modo totalmente elétrico, onde o motor a combustão não vai atuar. No HEV, que seria de híbrido, ele vai então ligar o motor a combustão de vez em quando. Então aqui, por exemplo, em energia, você seleciona a intensidade da frenagem regenerativa, porque o carro híbrido plug-in, assim como os elétricos, ele pode ser conectado na tomada para você recarregar a bateria, o que é o mais indicado, mas ele também tem a frenagem regenerativa. Então nas frenagens e desacelerações, ou seja, quando você tira o pé do acelerador, ele vai inverter a rotação do motor elétrico para transformar energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. Se você descer uma serra muito grande, por exemplo, você vai perceber que você vai chegar lá no final do trajeto com mais bateria do que quando você iniciou. Agora, se você fizer o contrário, vai gastar muito mais bateria subindo a serra. E aqui você pode deixar a intensidade desse freio regenerativo no padrão ou então no mais alto. E aqui embaixo, o que é muito importante, ó, você tem configuração de SOC. Você pode até pedir informação para ele explica tudo aqui para vocês, mas resumindo, você tem esses dois modos, o automático e o save. O automático, ele vai gastar a bateria do jeito que ele achar mais conveniente. Só que você configura aqui o SOC, que seria o percentual de bateria, entre 25%, que é o mínimo, e também 70%, que é o máximo. Aí ele vai tentar manter o carro sempre dentro desse percentual que você escolheu, sem mudar muito. Às vezes abaixa um pouquinho, mas logo ele recupera. Agora, no modo save, ele vai preservar a carga dessa bateria. Então ele vai sempre manter ali no percentual que você definiu. Então, por exemplo, você usou um pouquinho de bateria, ele vai cair aqui dos 66% que eu defini, ele vai ligar o motor a combustão para recarregar essa bateria. Nesse modo, ele vira praticamente um híbrido convencional, onde o próprio motor ou a frenagem regenerativa que vai recarregar a bateria. O benefício do plug-in, só lembrando para vocês, é que você possa rodar bastante em modo 100% elétrico e nos finais de semana, por exemplo, fazer uma viagem mais longa. E eu já respondo uma dúvida aqui de muita gente, que é sobre a falta de desempenho na estrada. A gente comentou melhor isso no vídeo de viagem. Como o mínimo que você pode definir, ou que ele mesmo define, é 25%, a bateria desse carro nunca vai acabar. Agora, se você fala, nossa, eu ainda tenho medo, eu gosto de andar pisando muito forte, em subidas constantes e tudo mais, beleza, se você tem medo da bateria acabar e você ficar com o carro manco, que aí vai depender do motor 1.5 aspirado, é só você aumentar a configuração aqui de SOC para 60, 70, o que você quiser. Então você vai comandar como o carro vai agir. Mas mesmo no modo automático, o mínimo vai ser 25%, justamente para você ter ali uma faixa bem grande para que o carro não perca desempenho em situações onde ele é necessário. Agora, sendo um híbrido plug-in, a gente tem aqui a tomada de recarga, que no caso do King fica do lado direito, o que facilita aqui no padrão brasileiro, né, para você não parar na contramão. Você tem somente uma entrada aqui, isso aqui é rígido, tá? Então não é legal porque fica riscando aqui um pouco a pintura do carro, mas você tem uma entrada AC do tipo 2, que é aquele padrão que a gente já conhece de vários outros carros. A potência máxima de recarga, de acordo com a BYD, é de 6,6 kW. E você tem também aqui a tecnologia V2L, que você consegue usar a bateria do carro para fornecer energia, por exemplo, para basicamente qualquer coisa nesse sentido que você conecta numa tomada. Lembrando que isso aí você compra como acessório na concessionária. Parece aqueles filtros de linha com várias entradas de tomada. Agora, bem que poderia ter a recarga rápida aqui nesse carro, né? O AC, lembrando, é corrente alternada, que é mais lento do que o DC, que é corrente contínua.
E antes do desempenho eu gosto de falar do peso. Nessa versão a gente tem 1.620 kg. Para um híbrido plug-in não é algo estrondoso, mas também não é um carro leve. Agora o que me decepciona é a capacidade de reboque de 0 kg, já que não é permitido você colocar uma carretinha aqui no BYD King. Agora sim, falando sobre os dados de desempenho, a gente tem aqui um 0 a 100 definido em 7,3 segundos e a velocidade máxima de 185 km por hora. Isso de acordo com a BYD, mas a gente testa o desempenho na prática na hora do nosso test drive. Agora falando de um assunto um pouco mais complexo e até polêmico, que é o consumo de combustível. Primeiro os números do Inmetro. Ele diz que na cidade esse carro faz 16,4 km por litro no modo híbrido, digamos que convencional, e 12,9 km por litro na estrada também nesse modo. Porém o Inmetro ele também informa uma média em quilômetro por litro equivalente para carros 100% elétricos, ou no caso aqui do híbrido plug-in, quando ele está em modo elétrico. O King faz o equivalente a 45,6 km por litro na cidade e o equivalente a 37,3 na estrada. Ainda de acordo com o Inmetro, a autonomia em modo 100% elétrico é de 78 km para a linha 2025. Agora, o que eu geralmente consegui aqui com este sedã? Na cidade, geralmente, usando aquele modo save da bateria, onde ele vira praticamente um híbrido convencional, eu, lembrando, só desconsiderei o modo automático porque ele rodaria esse trecho todo em modo elétrico, até a bateria ficar ali em torno de 25%, onde ele viraria um híbrido convencional de novo. Então, por isso que eu prefiro usar o modo save. E aí ele fez, então, na cidade, geralmente entre 18 e até 22 km por litro. O consumo é bem variável, porque vai depender do quanto você consegue usar de frenagem regenerativa e etc. A gente fez também um teste de consumo urbano com esse carro, onde no nosso trecho padrão ele fez 18,8 km por litro, também nesse modo save, ou 16,7 km por litro, se você considerar uma média ali do painel. Eu já vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês, mas ele mostra em litros a cada 100 km, mas também mostra o quanto de litros que você gastou naquele percurso. E se você fizer as contas através do quanto você gastou e o quanto você andou, o consumo dá um pouco diferente daquele em litros a cada 100 km. Então o próprio painel é divergente. Na estrada, eu já consegui geralmente no modo save também entre 23 e até 27 km por litro em condições mais favoráveis. A gente fez também um teste de viagem com esse carro, onde no nosso trecho padrão, assim como o de cidade, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, e ele fez 23,8 ou 21,8, considerando então o consumo de gasolina, como eu disse para vocês. Aproveito esse assunto para falar também que o tanque tem uma capacidade para 48 litros. Por mais que esse carro seja bem econômico, acho que poderia ser um pouquinho maior. Aproveitando esse momento um pouco mais técnico do vídeo, eu lembro vocês que a suspensão é independente do tipo McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Já merecia uma suspensão do tipo Multilink, convenhamos. Já os freios são a discos nas 4 rodas e ventilados, no caso aqui da dianteira. Vamos aproveitar o King aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como sempre, vou fazer um comparativo com outros dois modelos. Dessa vez eu escolhi o Nissan Sentra, que apesar de não ter tecnologia híbrida, é um sedã médio, então vale a comparação. E também o Toyota Corolla, esse que tem versões híbridas, porém convencionais, tá? Não tem o híbrido plug-in. De comprimento a gente tem aqui no BYD 4,78 m, enquanto o Sentra tem 4,65 e o Corolla 4,63. De largura 1,84 aqui no King. A BYD infelizmente não informa o número considerando os retrovisores, enquanto o Sentra tem praticamente 1,82 e o Toyota 1,78. De altura 1,49 aqui no BYD, 1,46 praticamente no Sentra e 1,45 no Toyota. Entre eixos, praticamente 2,72 no BYD, 2,71 praticamente no Sentra e 2,70 exatamente no Corolla. Vão livre em relação ao solo, a ficha técnica diz que são 12 centímetros, mas não informa se é a altura mínima ou entre os eixos, mas a gente pode perceber de toda forma que é um carro baixo, a gente vai falar melhor disso na hora do test drive. Ângulo de entrada aqui na frente também bem pequeno, somente 13 graus. O ângulo central não foi informado, mas o ângulo de saída lá atrás, 14 graus também somente. A capacidade de imersão também não foi especificada pela BYD. Esse aqui é o interior do BYD King GS, vamos conferir como que é o acabamento?
macio ao toque aqui na parte de cima, toda essa região, tá? Então acabamento bem bom nesse sentido. Aqui você tem um plástico, mas com uma textura bem diferente, e aqui um plástico mais liso, brilhante, que fica bem bonito também. Já vou aproveitar para citar, antes de mais nada, que você tem uma iluminação ambiente colorida nesse carro. Logicamente aqui mal vai aparecer, mas tem um azulzinho ali, se vocês conseguirem reparar. Vou colocar foto aí para vocês. Essa iluminação, ela inclusive vem aqui na lateral do console central e também para os pés. Todas elas mudam de cor. Aqui na central multimídia você vem configurações e luzes ambiente e você pode escolher entre todas essas cores bem legais. Você pode regular também o brilho aqui se você quiser. Vocês podem ver que à noite realmente fica bastante bonito. Aqui do lado esquerdo, um pouquinho escondido, a gente tem um pequeno porta-objetos. Gosto bastante disso. Acabamento de porta, ó, macio ao toque aqui em cima, um pouquinho mais rígido que no painel. Aquele mesmo revestimento em plástico, tem um prateado aqui bem bonito, a maçaneta lembrando a nadadeira de um golfinho, couro aqui na parte de baixo, assim como essa região central, mas aqui na frente, ó, volta a ser a plástico duro. O apoio aqui de mão também é em couro, tem costura branca e azul inclusive, e a parte de baixo, plástico duro novamente. Você tem aqui a abertura do porta-malas, não é elétrica, tá? Ele só destrava. E aqui a abertura do tanque de combustível, que eu acho que poderia ser integrada ali com a abertura do carro. Agora, ponto que me incomoda bastante é que não cabe nenhuma garrafa de 500 ml aqui na porta. Se você forçar bastante, ela até entra, só que vai ficar bem difícil de tirar depois. Então eu não recomendo que você faça isso. Já o porta-objetos aqui é relativamente grande. O legal é que essa porta tem uma iluminação em LED ali embaixo, isso para as duas portas dianteiras, mas infelizmente não tem a vedação até embaixo, então essa parte aqui ela suja com maior facilidade. Agora falando aqui de algumas funções do retrovisor, você tem o rebatimento elétrico, mas infelizmente eles não têm sensor de ponto cego, também não tem alerta de tráfego cruzado traseiro e nem mesmo a função tilt down, que abaixa o espelho direito quando você engata ré. Aqui abaixo nós podemos notar esses tapetes de carpete que são de série e os bancos aqui eles possuem ajustes elétricos nessa versão GS, tanto para o motorista quanto para o passageiro. E falando para vocês em bancos, a gente tem aqui esse revestimento. Ele é preto, porém a parte predominante é num quase branco, né? Um cinza bem clarinho. Não que eu ache feio, pelo contrário, mas você tem aqui uma parte em azul escuro, que não faz assim muito sentido, né? Assim como essa parte aqui das saídas de ar no painel. Os bancos são micro perfurados, mas infelizmente eles não possuem nem o aquecimento, nem o resfriamento. E o apoio de cabeça, como vocês podem ver, é fixo. Pelo menos eles são bem confortáveis e te abraçam relativamente bem. Falando agora sobre o sistema de ar-condicionado, eu estou mostrando a multimídia porque praticamente todos os comandos são feitos por aqui. Você tem somente alguns atalhos aqui no console central. Você tem o modo automático para ligar ou desligar a ventilação e a função de desembaçamento dianteiro. Do ar-condicionado é somente isso. Todas as outras funções você faz aqui por essa página. Lembrando que nas duas versões ele é do tipo digital, porém é dual zone somente aqui no caso da versão GS. Agora, o legal, pelo menos, é que você pode, em qualquer tela que você estiver, fazer esse movimento aqui, onde você troca a temperatura usando os 3 dedos, e fazendo para o lado você troca a intensidade da ventilação. Já aproveito para mostrar também que aqui nesse painel de instrumentos de 8.8 polegadas, você vem aqui ó, nas configurações e você pode mudar por aqui a temperatura e também a ventilação. Melhorou, tá? No começo, os BioID você tinha que sair do Android Auto, fazer um monte de funções, ou usar então o reconhecimento de voz para pedir que ele faça alguma alteração no ar. Agora, mesmo se você estiver no Android Auto, você pode puxar aqui para cima, onde ele vai aparecer uma aba, mais ou menos como essa aqui, ó, onde você clica e consegue mexer algumas das funções, ou então acessar ali o painel completo. Quando a gente vem aqui em configurações, você regula também, por exemplo, o ar-condicionado para um modo mais econômico ou mais confortável, onde ele vai gastar um pouco mais. E aqui ó, seria o tempo de funcionamento da partida remota, né, pela chave que eu vou falar depois para vocês. Você escolhe quanto tempo o ar-condicionado vai ficar ligado em minutos. O interessante, pessoal, é que eu percebi que quando você aciona, por exemplo, o desembaçamento, que a ventilação fica bem forte, ele aumenta até o barulho da seta. Curioso isso, né?
E lá no Song Pro GS, que é muito parecido com esse carro inclusive, que também já passou aqui pelo canal, ele tem uma atualização na central multimídia, onde fica uma parte fixa aqui embaixo, independentemente da tela, até mesmo no Android Auto, ele vai ficar fixo com alguns comandos aqui principais, inclusive do ar-condicionado. Esse aqui eu tentei atualizar, mas ele não dá nenhuma atualização pra gente. Seguindo aqui pelo console, a gente encontra as duas saídas de ar, tem ali um carregador de celular por indução, mas que não é ventilado, então ele vai esquentar o seu celular. Pequenos porta-garrafas ou porta-copos aqui, pelo menos eles têm esses ajustes, então garrafas um pouco maiores ficam mais presas. E você tem um console aqui embaixo, olha, fica bem escondido, até difícil de mostrar, mas você tem aqui duas entradas USB do tipo A e do outro lado ali uma tomada 12 volts. Essa parte aqui também é iluminada, tá? Em relação à iluminação ambiente colorida. Agora reparem que você não tem um espaço muito bom para colocar o seu celular. Você pelo menos pela central consegue desligar o carregador por indução, então ele vai virar um porta-celulares, mas com garrafas aqui vai ser bem difícil de você colocar o seu celular ali, então não é muito prático e ele fica um pouco mais escondido. Você não tem também espaço aqui atrás e aquele acesso ali, quando você está dirigindo, ele é bem difícil. A solução que eu encontrei, que é parcial, é você colocar, por exemplo, o celular aqui, ó. Ele fica numa posição bem legal, só que fica solto, então vai cair se você fizer uma curva um pouco mais forte. Só que aqui também você não vai conseguir carregar o seu celular, né? A não ser que você deixe ele aqui de ponta cabeça. Seguindo aqui pelo console, a gente tem o botão de partida, você tem também o comando aqui das marchas, totalmente eletrônico, um comando físico aqui para o volume, isso é bem legal, para você desligar a tela da central, né, onde ele vai ficar ali num stand-by, digamos assim. Do lado direito, os comandos de ar que eu falei para vocês, e do lado esquerdo aqui você tem os modos também que eu já citei anteriormente de condução. Botão do pisca-alerta, freio de estacionamento eletrônico tem a função auto-hold, e aqui para você selecionar os modos de condução que eu também já comentei. Você tem o símbolo NFC, depois a gente vai falar melhor, mas você pode cadastrar uma chave digital no seu celular. O revestimento é em couro aqui do apoio de braço, mas não tem ajuste de altura e profundidade. O que você pode fazer é abrir esse compartimento onde você tem um pequeno espaço aqui para guardar algumas coisas. Mas isso aqui poderia ser refrigerado, infelizmente não é. Conferindo o porta-luvas, desce suavemente, mas o espaço é pequeno e vocês podem ver que não possui iluminação. Na região superior do carro a gente percebe que o acabamento é mais claro, faltou uma alça de mão aqui para o motorista, pelo menos você tem o ajuste de altura aqui dos cintos de segurança, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Ali do lado sim, você tem uma alça de mão, ela volta suavemente inclusive. Aqui no centro você tem um retrovisor do tipo convencional, infelizmente ele não é eletrocrômico. Já vou citar aqui a parte de cima, você tem um porta-óculos aveludado, isso é legal, e as luzes que são em LED. Quando está aqui a porta aberta, que elas se acendem, se você clicar de novo ela vai ficar um pouco mais forte. E para você desativar esse acionamento automático quando abre a porta, é aqui pela central multimídia, tá? Você vem aqui em controles e tem aqui o interruptor de porta. Quebra-sol, vamos conferir, tem um porta-documentos, tem espelhinho com tampão, mas cadê a iluminação, né? Para o passageiro é exatamente a mesma coisa, pelo menos mantém o porta-documentos. Falando para vocês sobre o volante multifuncional, ele tem revestimento em couro, ajuste de altura e profundidade e essas costuras aqui num tom de azul, que pelo menos é discreto. Desse lado esquerdo você tem piloto automático convencional, que não mostra a velocidade que você definiu no painel. Então ele até funciona bem, utiliza a frenagem regenerativa também para evitar que você passe da velocidade, porém você não sabe a velocidade que você definiu, isso é péssimo. Aqui você tem o botão de rotação elétrica da multimídia, para que tem um atalho no volante, e aqui embaixo, esse sim muito útil, que é um atalho para as câmeras 360 graus. Do lado direito você mexe aqui no painel de instrumentos, tem o comando de volume também para passar as faixas, comando de voz, para você trocar a fonte de áudio, enfim, a gente já fala sobre o painel. Do lado direito aqui a gente encontra a haste do limpador, tem intermitente variável, o que é muito bom, porém não tem sensor de chuva. Do lado esquerdo a gente vê o comando aqui dos faróis. Bem aqui do ladinho você tem um botão também para resetar o trip, já mostro para vocês. E aqui o comando da lanterna traseira de neblina, lembrando que não tem o farol de neblina dianteiro. Já cito para vocês que aqui na central multimídia você encontra a opção de desligar o DRL. Em luzes ambiente você pode ativar ou desativar as luzes diurnas. Logicamente isso só vai funcionar com o carro parado, assim que você começar a andar ele vai ligar o DRL novamente.
mas é bom porque mesmo parado em algum local público à noite, você não fica chamando atenção à toa. Por aqui você também regula o ajuste elétrico de altura dos faróis e quanto tempo os faróis ficarão ligados assim que você destranca o carro ou depois que você sai do carro. Essa luz de bem-vindo aqui significa que quando você chega perto com a chave presencial, ele já liga ali as luzes de cortesia dos retrovisores. Você pode desativar isso também. Falando sobre painel de instrumentos para vocês, ele tem uma tela de 8,8 polegadas, porém o brilho é bem baixo, assim como a central multimídia, isso mesmo no máximo. Você tem aqui primeiro 2 modos de visualização. A gente mexe tudo aqui pelo volante, o mesmo comando onde passa as faixas ou mexe no volume, tá? Quando você clica aqui, ele passa a mexer no painel. Isso é bem irritante. Quando a gente vem aqui nessa parte de home, digamos assim, você pode trocar do modo clássico para o conciso, que ele fica um pouco mais clean, né? Antes de falar de todas as funções, destaco que aqui você tem o percentual de bateria. Pela central multimídia você pode trocar também pela autonomia, mostrar quantos quilômetros roda em modo 100% elétrico. E aqui a autonomia com o motor a combustão. Você tem esse trip aqui embaixo de distância, não sei se vocês vão conseguir reparar, ó. Você pode, por exemplo, por aquele botão ali que eu disse lá na haste de seta, trocar para o trip B, o trip híbrido. Isso aqui você não consegue resetar, mas é legal que ele te mostra toda a vida útil do carro, quanto você andou em modo híbrido e quanto você andou em modo 100% elétrico. Claro, o odômetro total também, e volta aqui para o trip A. Do lado direito você tem também aqui o velocímetro e do lado esquerdo o medidor de energia, mostrando quanto você está gastando ou recuperando carga. Mexendo aqui pelo volante então, você encontra algumas páginas diferentes. A temperatura e a ventilação, como eu disse para vocês. Você tem também um alerta para você definir quando passa de tal velocidade, se você quiser. Isso aqui é bem legal. Quando você está no modo esporte, você tem, isso aqui a gente vai testar na prática, tá? Você tem aqui um cronômetro. Então você pode selecionar aqui o temporizador e medir um 0 a 100, por exemplo. E quando a gente vem aqui nas informações, a gente tem primeiro o consumo em si, porém é somente um trip resetável e ele faz uma conta maluca aqui, como vocês podem ver. Então ele pega, por exemplo, o consumo realmente em litros a cada 100 km, aí ele soma com o quanto você gastou de quilowatt-hora para dar um resultado aqui também em litros a cada 100 km. Não dá para colocar em quilômetro por litro, infelizmente. E tá vendo aqui em cima, ó, não sei pronunciar isso aqui, mas consumos de energia, rata da LAN, 50 km, Terakir, sei lá que língua que é essa, mas ele está dizendo pra gente que considera somente os últimos 50 km rodados, tá, para esse consumo. Só que você pode resetar, então imagino eu que até os 50 km ele vai considerar ali o quanto você fez de consumo desde que você resetou. Passou de 50, ele vai considerar somente os últimos 50, o que eu não acho legal. Embora você tenha 2 trips ali de distância, o de consumo é um só, vai entender. Aqui você tem o cumulativo do carro o tempo todo, né? Também o sensor de pressão individual dos pneus com a temperatura de cada um, isso é bem legal. Tem aqui, se eu não me engano, é o consumo instantâneo. A autonomia em modo elétrico e autonomia em modo combustão. O tempo de condução, reparem que ele só mostra horas completas, infelizmente. Nesse caso aqui é fácil de saber que são 2 horas e meia, porém ele mostra às vezes 2,2 horas e não são 2 horas e 20 minutos. Você tem que ficar fazendo as contas para saber qual que é o horário. A velocidade média, isso aqui você também redefine, tá? Se você quiser. Aqui mostra o consumo de combustível, quanto você gastou de gasolina. Aqui abaixo, o quanto você colocou de quilowatt-hora nesse carro na última recarga dele, na tomada, no caso, né? E por último aqui, o que eu acho muito legal, que é o gerenciamento do conjunto mecânico. Ele te mostra no exato momento o que está tracionando o carro, se é o motor a combustão, motor elétrico, o que está recuperando energia, enfim, você vai vendo ali uma animação em tempo real, isso é bem bacana. Agora, lembra que eu falei para vocês que a média, ela diverge aqui desse consumo de combustível. Então, se você fizer as contas, por exemplo, rodei 7,6 km com 0,3 litro, ele vai dar uma média. Agora, se você pegar aquele litro a cada 100 km e converter em quilômetro por litro, ele vai dar uma média diferente. Então, o próprio painel é divergente no consumo que ele mostra. E eu voltei aqui para o lado de fora do BYD King GS para a gente falar sobre a chave presencial. Tem aqui o trancamento e abertura das portas, o destrancamento aqui do porta-malas e também a partida remota da motorização, onde vai ligar o ar-condicionado. O motor em si, a combustão, não liga, já que esse carro é híbrido plug-in, então ele vai ligar primeiro a parte elétrica, mas o ar-condicionado já vai ficar refrigerando.
O legal é que ela sendo presencial, você tem esse botãozinho aqui nas duas maçanetas dianteiras que serve para você travar ou destravar o carro. Eu dou um simples toque aqui com a chave perto, lógico, e ele já sobe automaticamente todos os vidros até o final e rebate os retrovisores. Clicando aqui de novo, ele vai abrir o carro. Só que eu quero mostrar que segurando esse botão de abertura aqui da chave, ele faz a abertura também dos vidros. Só que aí, se você soltar, ele para no meio. Lembrando, um toque também aqui na chave, ele já sobe automaticamente até o final. E como eu disse para vocês, você também tem a possibilidade de chave digital nesse carro. Então você configura o seu celular, por exemplo, se ele tiver a tecnologia NFC, e aí você encosta aqui no retrovisor, onde ele vai trancar ou destrancar o carro. E lá no apoio de braço você coloca ali para ligar o carro, por exemplo. Falando agora para vocês sobre a lista de equipamentos. A gente tem aqui faróis Full LED com ajuste elétrico de altura, painel digital de 8,8 polegadas, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, carregador de celular por indução, lanternas traseiras Full LED com luz de neblina e também a seta dinâmica, bancos dianteiros em couro com ajustes elétricos, iluminação ambiente colorida, inclusive para os pés, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, piloto automático do tipo convencional, sensor de pressão dos pneus, 2 modos de direção e frenagem. Aqui pela central multimídia você regula se você quer o confortável ou o mais esportivo, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmeras 360 graus, chave presencial com partida remota, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, mais os 2 ali de cortina. Existe também sensor crepuscular, 2 modos de regeneração de energia, retrovisores com rebatimento elétrico, aquecimento, luzes de cortesia e os repetidores de seta em LED, ar-condicionado digital Dual Zone, inclusive com saídas de ar traseiras, 4 modos de condução, o normal, o eco, o sport e o neve, e iluminação em LED na grade frontal. Já vou lembrar aqui para vocês o que muda no painel de instrumentos nos modos de condução. O Sport ele fica ali com o vermelhinho ali em cima, inclusive com esse vermelho aqui na parte de baixo da central. O Eco ele fica com um certo azulzinho, mas na central não aparece nada. E o normal fica sem nada. E é lógico que além de todos esses itens, a gente tem também essa central multimídia com tela de 12,8 polegadas. Ela tem um sistema até que bom, não trava com facilidade no software dela, mas o Android Auto desconecta facilmente de vez em quando, sem explicação alguma, ou então a música começa a dar umas travadinhas. Essa tela, ela tem GPS nativo, você pode ver aqui em Navigation, tem também o Android Auto e Apple CarPlay sem fio, 4 entradas USB, porém todas elas do tipo A, comandos de voz em português, conexão 4G, 8 alto-falantes, karaokê, funções remotas através do app BYD e também a rotação elétrica. Porém, na vertical não funciona o Android Auto, ele diz que não é suportado. Você vai ter que usar, se você quiser o GPS, esse nativo aqui da central no modo vertical. Considerações sobre essa central multimídia. O sistema de som, para ser sincero, ele não é assim muito bom. Não é péssimo, tá? Mas por ter 8 alto-falantes e pelo preço do carro, que eu já vou falar para vocês, poderia ser melhor. Então eu classifico como mediano. Os jogos, por exemplo, você precisa comprar um controle na concessionária, enquanto o karaokê você pode usar sem o microfone, mas aí não vai ter muita graça, né? Outra coisa que me incomoda é que para você digitar um endereço no Waze, quando você usa o Android Auto, tem que estar com o carro parado e câmbio em P. Só parado não adianta. E eu também destaco as câmeras 360 graus, que você tem inclusive o atalho aqui no volante. A gente repara que ela tem uma projeção aqui Bird View, né, que seria aquela visão de pássaro. Aqui atrás está embaçada por conta do tampa-placa, vocês podem ver que ele está atrapalhando a câmera. Mas você tem ali a câmera dianteira, a traseira, a lateral esquerda, lateral direita, uma dianteira mais angular, uma traseira mais angular e essa função aqui onde você vê as duas rodas dianteiras. Tem também uma função onde você deixa a carroceria como se fosse transparente, mas lembrando que essa é uma imagem gravada, tá? Você não tem uma câmera embaixo do carro. O legal é que essas câmeras funcionam em qualquer velocidade, isso é bem bacana. E aqui em configurações você pode ativar para ele, por exemplo, trocar de câmera sozinho quando detecta um obstáculo,
ou trocar, por exemplo, de acordo ali com quanto você vira o volante e etc. Porém, mesmo com essa função desligada, algumas vezes ele trocou sozinho a câmera, o que acaba te atrapalhando e você pode até acabar encostando numa parede ou algo assim, porque você está ali prestando atenção para chegar bem perto e ele trocou para uma câmera do lado. Agora vamos falar de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. O BYD King nessa versão GS, linha 2025, custa R$ 191.800. Eu devo lembrar vocês que nós gravamos a linha 2025 do BYD King, mas a marca já trouxe a linha 2026 ao Brasil, que continua tendo duas versões, a GL e a GS, mas que essa mais cara agora custa R$ 175.990. São quase R$ 16.000 a menos que o anterior, e agora traz alguns itens, por exemplo, como o pacoteadas com ACC, frenagem automática, etc. Recebeu também uma nova cor, uma nova roda de liga leve e também alguns detalhes internos como um novo volante. Isso significa que você provavelmente ainda vai encontrar unidades 2025 0 km nas concessionárias, mas você vai conseguir certamente um preço bem mais baixo. Antes de chegar à linha 2026, ele já era vendido em promoções a cerca de R$ 160 mil. Então é provável que você consiga pagar esse valor ou até menos pelo King GS 2025. Lembrando que você não tem opcionais para esse carro e todas as cores, que são pouquíssimas, são gratuitas. Você tem o Cosmos Black, que seria o preto, o Time Grey, que é um cinza e é quase um prata, tá? E também o Snow White, que é um branco. Aí a BYD não especifica se essas cores são sólidas, metálicas ou perolizadas. Agora eu sinto falta de um cinza, já que esse cinza é meio prata, de um vermelho, outras cores mais legais para esse carro. E lembrando que, independentemente da pintura externa que você escolher, o interior sempre será nesse tom aqui de preto, com essa mescla em cinza claro, ou um branco, e esses pequenos detalhes discretos em azul. Agora, citando garantia e revisões, você tem aqui 6 anos de garantia sem limite de quilometragem para o carro em si, e para as baterias, 8 anos sem limite de quilometragem. Já as revisões, elas acontecem a cada 12.000 quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que acontecer primeiro. Já aqui dos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, e o revestimento aqui dos bancos continua igualzinho lá da frente. Aqui no meio você tem então um apoio de braço, existem aqui também 2 porta-copos, mas não tem os ajustes como tem lá na frente. Aqui na parte de cima, 2 alças de mão, uma de cada lado, também com esse porta-cabides, digamos assim, com esse ganchinho. Iluminação central, mesma coisa de lá da frente, com a porta aberta, clicando, ela vai ficar mais forte. E falando em porta, o acabamento dela, ó, segue aquele mesmo padrão de lá da frente, macio aqui em cima, assim como essa grande parte de couro aqui também, e volta o plástico duro aqui na parte de baixo. Então, um ponto positivo é o acabamento desse carro. Geralmente a porta traseira é bem mais simples. Tem porta revistas aqui atrás dos 2 bancos dianteiros. E você tem também, infelizmente, as saídas de ar. Tem 2 portinhas USB, mas ambas do tipo A, não tem do tipo C. E aqui um pequeno porta-objetos. Falando agora sobre espaço interno, eu lembro vocês que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura. E com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, é esse o espaço que sobra aqui atrás. É um bom espaço, inclusive, como você tem também o túnel central aqui praticamente plano, facilita para eu passar para lá. Pessoal, como eu sou bem grande, lógico, eu vou ficar apertado aqui, mas só de eu conseguir entrar aqui já é uma grande vantagem, tá? Então o espaço interno desse carro é bom sim. Com esse banco aqui mais para frente, eu já fico bem mais tranquilo aqui atrás, sobra bem mais espaço. Vamos falar agora para vocês sobre o porta-malas aqui do BYD King. A abertura a gente faz por aqui. Reparem que ele já sobe quase completamente. Você tem que dar mais um empurrãozinho aqui. Toda a parte de cima aqui é revestida, felizmente. Tem carro mais caro que não tem isso. E já vamos falar de espaço antes de qualquer coisa. A gente tem aqui, segundo a BYD, 450 litros. Porém, não é especificado se a medição é em VDA ou litros líquidos. Para um efeito de comparação, o Nissan Sentra tem 466 litros, enquanto o Toyota Corolla tem 470, ambos em VDA. Você tem um compartimento aqui na lateral que tem uma redinha, legal para você colocar objetos menores. E isso aqui, ó, você consegue subir
Porém, você não encontra step aqui embaixo, é somente um kit de reparos. Tem até um colete refletivo ali, inclusive. E lá no fundo, ó, você tem algumas questões ali de bateria. Então o espaço aqui é mediano. Pelo menos você tem uma iluminação aqui na parte de cima, embora não seja em LED. Para fechar o porta-malas, você pode usar essa alça aqui, por exemplo, para ficar um pouquinho mais fácil. E antes do nosso test drive prático, eu só queria citar para vocês que eu fico um pouco apertado aqui nos modelos híbridos da BYD. Esse não é o primeiro. Mas ó, eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, só relembrando. O banco está no máximo para trás. E mesmo assim eu me sinto um pouco acanhado aqui. Esse console central também, ele nem é assim dos mais largos possíveis, mas eu que tenho a perna bem grande aqui, né, fico um pouco aqui claustrofóbico, para ser sincero. Eu me sinto um pouco em cima do volante. Então eu acho que poderia permitir que o banco fosse um pouco mais para trás, para garantir um pouco mais de espaço aqui para o motorista. Vamos começar o nosso teste prático aqui com o BYD King nessa versão GS, que é a mais completa, inclusive. Esse couro do volante tem uma boa qualidade, na minha opinião, e a direção ela é consideravelmente leve. Lembrando que, como eu disse, a gente tem aqui nas configurações opções para colocar sobre essa direção. Então, quando a gente vem em chassi inteligente, você tem um modo mais confortável ou mais esportivo. Está no mais esportivo, mas mesmo assim não é muito direta, para ser sincero. Você tem uma certa anestesia aqui da direção. Ela tem como se fosse uma folga, digamos assim. E colocando no modo confortável, ela fica ainda mais mole, tá? Você consegue perceber aqui o quanto ela fica leve, ó. Você também tem dois modos de assistência para o freio. No Sport ele fica um pouco mais sensível, mas o freio também é um pouquinho anestesiado, assim como a gente percebe, por exemplo, lá no Song Pro, que já passou aqui pelo canal. Então ele parece ter uma certa demora para responder. Então quando você clica no pedal, ó, ele parece levar alguns milissegundos para depois de fato aplicar a frenagem. Então é como se ele fosse um pouquinho borrachudo. Ele não é que ele for um pouco mais sensível que a gente está acostumado de alguns outros carros. Como vocês bem sabem, aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica do carro. Para isso, não que vai mudar muita coisa, mas coloquei até no modo esportivo. Vamos lá então, descendo aqui de forma um pouquinho mais rápida. E a gente percebe que a rolagem de carroceria é bastante alta, né? Meu Deus, inclina bastante nas curvas, mesmo sendo um sedã. Então, para ser sincero, dinâmica é um ponto negativo desse carro. Ele é bem molenga. Então não esperem uma condução mais esportiva que seja prazerosa. Esse carro também, pessoal, não tem uma altura em relação ao solo muito grande. Então, ó, passe devagarzinho aqui por essas valetas mais profundas ou lombadas, porque não é incomum você raspar esse carro na parte de baixo, principalmente saindo ou entrando de garagens, por exemplo. Vamos falar um pouco para vocês sobre isolamento acústico. Eu considero ele como mediano. Ele é relativamente bom. Como hoje grande parte dos carros vendidos aqui no Brasil ultrapassam essa marca de 190 mil reais, a gente pode dizer que 190 mil reais já não é mais o preço de carros de luxo, por exemplo. Então, para essa faixa de preço e segmento, o isolamento acústico é razoavelmente bom, mas acho que poderia ser um pouquinho melhor. Você escuta bastante a rolagem dos pneus, por exemplo, embora não entre tanto barulho de vento. Agora, uma moto que passa do seu lado, um carro mais barulhento, você também escuta bastante aqui dentro. Pessoal, vamos aqui para o nosso teste de desempenho com esse carro, praticamente um 0 a 100, e eu vou tentar usar aquele medidor ali do painel de instrumentos, justamente para a gente tentar fazer aquela aceleração cronometrada. Já coloquei no modo esporte, já desliguei também o controle de estabilidade. Vamos lá, assim que a gente sair, ele vai começar a contar aqui, ó. Vamos acelerar? Saindo. Ó, ele não conseguiu contar porque ele distracionou muito. Vamos ver se ele volta a contar aqui, ó. 100, 110, 120. Na verdade, ele chegou a contar sim, não sei se está muito correto, mas ele marcou 6,7 segundos. Ali, quando a gente deu aquela distracionada, ele sinceramente se perdeu. Então, às vezes, ele identifica que você chegou a 100 por hora muito mais cedo. Aqui eu acho que ele fez certinho. A BYD divulga 7,3, a gente fez 6,7, então não é uma diferença assim gigantesca de 2, 3 segundos, por exemplo.
A gente pode dizer que o desempenho é muito bom, tá, pessoal? Agora não esperem um carro esportivo, né? Você tem aqui um carro normal, mas que anda bem. Inclusive ele já ligou sozinho aqui os controles de tração e estabilidade de novo. Provavelmente quando a gente passou ele de uma velocidade mais alta. Então esse carro ele é voltado ao conforto. Mas como ele é um híbrido plug-in, tem o torque praticamente ali instantâneo, você tem um desempenho bem interessante, principalmente aqui na cidade. Então mesmo aqui no modo normal, por exemplo, 50 por hora, pé no fundo, ó como ele responde bem, já chegou a 80, ó. Então você tem retomadas bem vigorosas. Agora a frenagem eu acho que poderia ser um pouco melhor, ó. Ele é um pouco borrachudo o pedal para depois ficar um pouco mais sensível, então ele é um pouquinho estranho. Sinceramente, acho que a BYD ainda tem o que evoluir em questão de dirigibilidade, prazer ao dirigir. Mas se você pensar em uma proposta um pouco mais confortável, que é a real intenção desse carro, ele é bem gostosinho de dirigir. A suspensão a gente vai falar daqui a pouquinho, mas tem uma direção leve, macia, um couro de boa qualidade também, não é ruim. Então não é aquele carro para entusiastas. Nesse sentido, ele é um carro meio sem sal, meio sem graça. Então não é aquele carro, por exemplo, que eu vou devolver chorando, sabe? Que eu vou falar, nossa, eu gostaria muito de continuar dirigindo esse carro. Não, mas não é aquele carro também que vai te cansar facilmente em viagens ou numa condução mais demorada na cidade, por exemplo. Vamos fazer aqui uma outra retomada em modo normal mesmo para vocês verem, agora de 30 por hora. Pé no fundo, ó, até distracionou um pouco. Olha como é bom, pessoal. Já passamos ali dos 80 km por hora. Então não dá para dizer que o desempenho é ruim, muito pelo contrário. E isso porque a gente está com o ar-condicionado ligado, que a gente sabe que rouba um pouco de potência da motorização a combustão. Aquela aceleração que a gente fez de 0 a 100 foi também com o ar-condicionado ligado, apesar de estar lá no modo esporte. Vamos tentar entrar um pouco mais forte, se essa moto aqui não nos atrapalhar, e vai atrapalhar, meu Deus. Jesus. Vamos entrar aqui, ó. Ó, vocês repararam como distraciona com uma certa facilidade? Esses pneus são de origem chinesa, inclusive, e qualquer curvinha, ó, perceberam, né? Ele distraciona realmente bem fácil, então ele vai acabar gritando. E a dinâmica desse carro não é o foco, como vocês viram. Agora falando sobre conforto de suspensão, ó, a gente percebe que ela é bem macia, só que macia até demais. Nesses trechos aqui onde a gente pega bastante desníveis, isso é ótimo, porque o carro fica mais confortável. E ela pelo menos não fica flutuando a todo momento, como a suspensão do Dolphin ou Dolphin Mini, até mesmo do Dolphin Plus. Os três já passaram aqui pelo canal. Ela é um pouquinho mais sólida. Só que ela sendo molenga assim, prejudica a dinâmica, como vocês viram. Então acho que poderia ter uma questão mais intermediária nesse sentido, de não ser tão molenga, mas também não ser tão dura. Mas e aí, será que vale a pena ou não você comprar o BYD King nessa versão GS? Como pontos positivos eu posso citar o conforto, o consumo, o custo-benefício, a iluminação dianteira, o desempenho, a iluminação traseira também, o acabamento e o espaço interno. Como pontos medianos, o sistema de som, o prazer ao dirigir, já que ele é um pouquinho sem sal, como eu disse para vocês, o porta-malas, o isolamento acústico, a central multimídia, a segurança e a lista de equipamentos. Pontos negativos agora são poucos, mas assistências à condução, já que ele não tem nenhum recurso nesse sentido, a dinâmica também, já que o carro é bem mole, e o painel de instrumentos, que poderia ser bem melhor. Alguns equipamentos que eu senti falta: step, tomadas USB do tipo C, sensor de chuva, tilt down, que rebaixa o retrovisor direito quando você engata ré, farol de neblina, iluminação no quebra-sol do motorista, teto solar, mesmo que não fosse do tipo panorâmico, retrovisor interno eletrocrômico e também qualquer tipo de hadas. Agora, para a gente entender se esse carro vale a pena ou não, a gente precisa citar os seus concorrentes. E como ele não tem nenhum, digamos que direto, que seria um sedã médio com conjunto híbrido plug-in, eu citei aqui alguns híbridos do mercado em faixa de preço parecida. A gente pode citar, por exemplo, então, o recém-chegado GAC GS4 na versão Premium 2.0 híbrida por R$190 mil, o próprio BYD Song Pro na versão GL 1.5 híbrido plug-in por R$195 mil, o Kia Niro EX 1.6 híbrido por R$195 mil, o GWM Raval H6
híbrido convencional na versão One 1.5 Turbo por 199 mil, mas lembrando que esse é limitado a 2.000 unidades. O Toyota Corolla Altis Premium 1.8 híbrido por 200 mil reais, que acho que é o concorrente que mais se aproxima desse modelo. E por último, mas não menos importante, o Hyundai Kona Ultimate 1.6 híbrido por 215 mil reais. Lembrando que a gente considerou as versões com preços mais próximos aqui do King GS. Eu posso concluir para vocês, então, que o BYD King ele não é feito para ser um carro de emoções, mas quem quer algo, digamos que mais racional, no sentido de ser espaçoso, econômico, com bom desempenho e tudo mais, eu acho que vale muito a pena. Ele custa menos que praticamente todos os seus rivais, até mesmo indiretos. Na versão GL, que é a mais básica, aliás, ele é o híbrido mais barato do Brasil. Ou seja, seu preço até justifica algumas das ausências que esse carro possui. Não espere algo emocionante, mas se você não liga de comprar um carro que seja um tanto quanto sem graça, eu acho que vale a pena sim levar para a garagem da sua casa o BYD King GS.